Olá, bem-vindo ao Feed Minha Cara Start. Se você caiu aqui de paraquedas, esse aqui é um curso completo e gratuito dentro da minha playlist no meu canal do YouTube. Para você assistir a playlist completa, acesse o meu perfil e assista ao treinamento FMC Start, que é o Feed Minha Cara Start. Aqui dentro desse treinamento você vai aprender a profissionalizar as suas redes sociais e também vai ter uma aula te explicando como que você fatura com todo esse conhecimento gratuitamente que eu estou te ensinando. Vamos começar? Te vejo na próxima aula. Agora chegamos numa aula muito importante e eu quero que você preste muita atenção durante essa aula, que essa aula aqui é o que vai fazer você abrir a mente para as próximas aulas, tá? E também o que vai ajudar a profissionalizar cada vez mais o teu Instagram, já que o teu Instagram é muito visual. Então eu peço que você assista até o final dessa aula. Se eu estiver falando muito devagar, coloque aí nos 2x. Se eu estiver falando muito rápido, coloque no 1x. No caso, diminua aí a velocidade da minha voz. Mas assista essa aula, tá? É muito importante que você assista. Lembrando que todo esse material que eu estou falando aqui, esse PDF, vai estar aqui na descrição para você conseguir ter acesso, tá? Não precisa se preocupar em anotando, mas preste bastante atenção no conteúdo que tem aqui dentro, tá? Eu preparei com muito carinho para que você consiga dar os próximos passos e profissionalizar aí o teu Instagram. Então, nessa aula a gente vai falar dos princípios básicos para o Instagram. Então, antes de você sair postando qualquer coisa lá no teu perfil, é fundamental se atentar a alguns princípios no Instagram. Esses princípios são essenciais para garantir que o seu perfil tenha uma boa aparência profissional e seja atraente, tá? O que vai fazer toda a diferença na hora de atrair e manter novos seguidores, que é na hora que a pessoa entrar ali no teu perfil, tá? A gente já falou referente à estrutura do perfil, como ter uma foto, um nome, a bio, só que agora a gente vai falar de alguns outros pontos muito importantes para o teu perfil, tá? Então, aqui a gente vai referente aos princípios básicos do design. Os princípios básicos do design não é somente para quem é design, não, mas sim para quem está fazendo postagem, porque você vai ter que seguir alguns princípios para fazer os seus stories, para fazer as suas postagens no feed. Então, é bom que você se atente a algumas coisas para você pegar e profissionalizar cada vez mais ali o visual do teu perfil. Tá? Então, a gente vai referente ao contraste nas cores. Tá? Então, escolha de paleta. A escolha da paleta de cores é a identidade visual que a gente pegou e falou, então você vai ter que ter as cores já definidas. Ah, Shelly, a minha cor é rosa, então vai ter rosa no feed, vai ter rosa nos stories, vai ter rosa na minha foto de perfil, vai ter rosa em todos os detalhezinhos que for fazendo. Numa foto que eu for fazer, sempre trazer também essas cores da minha identidade visual para essas fotos, para sempre ter, né, a identidade visual sempre aparente. Então, o contraste entre as cores é fundamental para garantir que os textos e outros elementos gráficos sejam legíveis e atraentes, tá? E evite combinações que possam usar desconforto visual, como o vermelho sobre o verde ou amarelo sobre o branco. Então, pode com o amarelo sobre o branco, ele não vai dar muito contraste. Então, você tem que ver, ó, por exemplo, eu estou usando um fundo claro aqui na apresentação e o texto está preto. Então, está tendo um contraste entre uma letra com um fundo, tá? Então, você pode usar o Canva Colors para criar uma paleta de cores, né? Como eu já te mostrei, uma cor harmônica, tá aí, que tem contraste ao mesmo tempo. Outra coisa referente ao uso de contraste, as cores devem ser escolhidas de acordo com a sua identidade visual da sua marca. Você não pode criar um post com cada cor diferente, porque as sensações que você quer passar depende disso, tá? Por exemplo, tons neutros combinam, por exemplo, com um tom mais vibrante, que pode ser essencial para você pegar e fazer uma CTA. Por exemplo, você quer chamar atenção em algum detalhe, então você vai dar mais contraste neste elemento, tá? A gente já vai se aprofundar um pouco mais nisso, eu vou te pegar e vou te mostrar na prática referente a essas cores, tá? Outra coisa, margem e respiro. Você pode ver que o meu texto, ele tem uma margem aqui, ó. Pode ver que ele não tá colado aqui, eu tenho um respiro, tá? Então, deixe espaços vazios ao redor do teu texto, das tuas imagens. Isso ajuda a criar uma sensação de equilíbrio e organização no teu post. Isso vale no teu post, também vale lá nos seus stories, tá? Então, evite que os elementos fiquem muito próximos às bordas dos teus posts, garantindo uma margem de respiro em volta de tudo que você for criar, tá? Respiro nos stories e no Reels. Nos stories e no Reels, quando você vai pegar e fazer uma postagem lá, você vai ver que aparece
As opções onde mostra o like ali, onde mostra a legenda, então tem que deixar um espaço ali para não colocar nenhum conteúdo. Tentar deixar esse conteúdo com maior informação, mas no centro. A mesma coisa quando você quiser colocar um botão nos stories. Não coloque muito para baixo ou muito na lateral. Deixe mais centralizadinho ali. Quer colocar embaixo, mas deixe pelo menos ali um dedinho de espaço, porque se a pessoa estiver olhando os stories, ela vai conseguir clicar, porque vai ficar bem em cima daquele botão de comentar nos teus stories. Então tome cuidado com esse respiro também nos stories e no Reels. Quando criamos conteúdo stories no Reels, é importante manter uma margem de segurança, já que o conteúdo pode ser cortado por bordas quando visualizamos em diferentes dispositivos. Mantenha textos e elementos centralizados, tá? Com uma boa margem na volta. Então, referente à escolha das suas fontes, o tipo e o tamanho das fontes são crucial para a leitura, tá? Legibilidade. Para posts, prefira fontes mais claras e de fácil leitura, evitando aquelas fontes muito decoradas, sabe? Ou finas demais, principalmente em textos mais longos. Se você quiser fazer um detalhe, é uma coisa. Agora, se você quiser escrever tudo, se eu tivesse colocado aqui uma fonte cheia de detalhes, você não estaria conseguindo ler essa apresentação. Outra coisa é referente ao tamanho de fonte. Mantenha os títulos maiores, para destacar o conteúdo principal, enquanto o corpo, que aqui essa parte baixa, tá, deve ter um texto com um tamanho que permita fácil leitura, mesmo em telas pequenas. Para os stories para Reels, o ideal é que você seja suficientemente, grande para ser lida rapidamente ali. Então não adianta você pegar e encher de informação ali, mas tem que ser legível para todo mundo. Consistência visual, coerência nas postagens. É importante manter um estilo de consistência nas postagens para criar uma identidade visual única para o teu perfil. Use sempre a mesma paleta de cores, a fonte também, não fique trocando a fonte e o estilo das imagens, tá? Se você usa fotos muito coloridas, então sempre vai ser postagens mais coloridas. Agora, o seu perfil é mais escuro, mais preto e branco, então esse vai ser teu estilo das imagens, tá? Isso ajuda na criação de uma marca reconhecível e coesa, porque as pessoas têm que reconhecer o teu post, mesmo que elas não tenham visto que foi você que postou, tá? Outra coisa é referente à sequência de postagens. Organize suas postagens de forma que o feed tenha uma harmonia visual, evitando que ele fique desorganizado. Considere usar o Canva e outras ferramentas para planejar o seu conteúdo antes de você pegar e fazer essa postagem. Já vou te mostrar como que você faz isso, tá? Hierarquia visual. Prioridade nas informações. Utilize a hierarquia visual, para destacar as informações mais importantes. Isso pode ser feito aumentando o tamanho das tuas fontes, usando cores com contraste, entre o fundo e a cor da fonte, ou colocando elementos mais importantes no topo dessa composição. E também referente ao alinhamento e equilíbrio, o alinhamento dos elementos nas postagens deve ser feito com cuidado para manter o equilíbrio visual. Evite sobrecarregar o lado da imagem e deixe elementos bem distribuídos com hierarquia. Por exemplo, aqui eu alinhei tudo, tá, na esquerda. Quando a gente está lendo algum conteúdo, a gente lê da esquerda para a direita. A gente sempre lê assim da esquerda para a direita, tá? Se eu tivesse colocado o meu texto centralizado, então eu teria mantido, essa forma mais centralizada aqui nos meus conteúdos. Então, isso deixa uma hierarquia, na hora que a pessoa estiver olhando assim, vai dar uma sensação que esse conteúdo está organizado. Então, organizando o perfil antes de postar. Tá? Agora que você já conhece os princípios básicos do design, você já sabe a parte teórica, porque tudo isso você vai ter que pegar e colocar a mão na prática ali, a mão na massa, para você pegar e entender um pouco mais. Aqui eu estou te falando da teoria, mas você vai ter que aplicar isso no teu dia a dia, tá? Você não deve simplesmente sair postando e depois ver como é que vai ficar ali o teu perfil. Mas o meu perfil está todo desorganizado. Mas você está organizando o teu conteúdo antes de postar? Então é por isso que a gente vai utilizar o Canva para ir montando isso, tá? A gente vai montar o perfil antes de pegar e sair postando. Você lembra que eu falei que a gente ia pegar e arrumar os destaques aqui do design exteriores minimalista? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, montagem do feed no Canva. A gente vai pegar e vai abrir o Canva, vai montar ali o nosso feed. Antes de começar a postar, a gente vai montar uma prévia desse. Antes de criar, eu não criei esse perfil, porque ele é um perfil teste, mas a gente vai criar como que vai ficar esse perfil antes da gente sair postando. Isso vai ajudar a visualizar como as postagens vão ficar e também como que o feed vai ficar.
Tá? Então, a gente vai fazer um planejamento das sequências de postagem. No caso aqui, a gente está criando 3 conteúdos, mas se a gente fosse criar 12 conteúdos, você ia ver como é que ia ficar essa sequência de postagem, tá? Intercalando de posts e fotos, então tudo isso dá para ser organizado. E também uma simulação de antes e depois. No Canva, você pode até fazer uma simulação do teu perfil, como que ele está ficando antes de sair postando. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a montagem dele lá no Canva. Então, vamos aqui no Canva, tá? Eu vou te apresentar um pouco o Canva, porque nas próximas aulas a gente vai criar o conteúdo que a gente pegou e já fez o conteúdo da arte e também já escrevemos a legenda, já escrevemos ali a hashtag e agora a gente precisa criar essa arte, que vai ser na próxima aula. Mas antes da gente pegar e criar essas artes, a gente precisa entender um pouco mais referente a esses princípios que a gente está falando aqui. Então, vamos lá para o Canva. Então, esse aqui é o Canva, tá? Então, você pode escolher através daqui para criar um projeto, como você também pode criar um projeto por aqui, tá? Então, a gente vai pegar e vai criar um projeto que eu quero entrar lá dentro da criação para te mostrar como que cria. Você pode escolher, por exemplo, um post no Instagram, que ele é quadradinho, 1080 por 1080, ou você pode pegar e criar um post um pouquinho maior. Ele é 1080 a largura dele, a altura dele é 1350, que é aquele post mais compridinho. Vou botar em criar um design. E o que, que a gente tem aqui quando a gente abre essa tela, tá? A gente tem a opção de nomear este arquivo. Então, eu boto aqui aula, feed minha cara, tá? E aqui, ó, você consegue ver, tem como publicar esse modelo, se você quiser vender esse template, quiser divulgar esse template com outras pessoas. Se você tem o Pro, tá? Você pode redimensionar, converter este projeto da 1080 por 1300 por outras dimensões. Aqui você tem outras opções também, ó, referente a bloquear as margens, as guias, você consegue adicionar, salvar, baixar, fazer uma cópia. Então, tem um monte de opções, tá? Aqui na opção de compartilhar, a gente consegue compartilhar esse arquivo para mais pessoas usarem aqui. Então, se eu compartilhar com outra pessoa aqui, ó, qualquer pessoa com o link pode editar. Então, a fotinho dela fica junto comigo aqui. Depois a gente vem nessa parte aqui de baixar, tá? Outra coisa que a gente tem design, que então aqui são artes prontas pelo próprio Canva que você pode pegar e utilizar. A gente tem a opção de elementos, que é onde você praticamente vai mexer. Então aqui você pesquisa por qualquer coisa. Por exemplo, aqui, ó. Vou pesquisar por YouTube. YouTube. Então, se eu der um Enter, eu vou ter todas as informações aqui, elementos gráficos, as fotos, os vídeos, as formas, os áudios, moldura. Então, tudo que tiver referente a YouTube vai estar aqui, tá? E também você pode pegar e rodar que vai estar por tópicos. Vai ter áudio, foto, vídeo, elementos. Então, vai estar tudo aqui também. Para me utilizar, é só simplesmente pegar e clicar aqui, tá? Esses que tem coroinha é Pro, então só se você tiver o Canva Pro para conseguir utilizar, tá? Aqui em texto a gente tem, ó, o título, o cabeçalho, o subcabeçalho. Então, você tem aqui os tamanhos já de fonte, como que você também tem aqui, tá? Uns modelos. Marca. Quando você tem o Canva Pro, você consegue deixar suas cores já salvas. Então, eu já tenho as minhas cores salvas aqui, que é só eu pegar e vir consultando. Aqui são os arquivos que você vai baixando, vai ficando aqui. Aqui, se você quiser fazer algum desenho. Aqui são os seus projetos, aplicativos internos de dentro do Canva, você consegue acessar. As fotos do Canva, você também consegue acessar aqui também, ó. Vídeos, fundos que ficam aqui atrás. Então, tudo isso aqui você consegue ver. Você consegue criar também aqui e colocar o seu logotipo. Também pode ter outros aplicativos instalados, favoritos, você vai salvando aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em texto, eu vou colocar um texto. Tá vendo que ele vem assim? E o outro vem menorzinho, tá vendo? Se eu clicar nessa setinha e vir aqui no zoom, eu consigo visualizar a minha tela maior, tá? Então, eu vou puxar para cá e daí eu vou ver aqui, ó. Se esse texto estivesse aqui, ó, só vir aqui que vai ficar aqui. Então, tem o título, tem o cabeçalho, e esse aqui tá com tamanho 42 e esse aqui tá com tamanho 31. Aqui a gente consegue ver a fonte, consegue modificar, ver outras fontes, tá? Aqui no caso está usando Poppins. Então, eu consigo modificar a cor dessa fonte, ó, por exemplo, ó. E também consigo aumentar ou diminuir essa fonte. Aqui também consigo deixar ela itálica, também consigo pegar e deixar ela em negrito, ó, sublinhado, consigo centralizar ela ou deixar justificada no centro, consigo também destacar ela aqui, também consigo fazer o alinhamento entre as linhas, se tivesse mais uma, ou também aqui entre as letras. Também consigo colocar efeitos nessa fonte, ó,
vários efeitos nela. Também consigo fazer uma animação, se for, por exemplo, um vídeo. Também consigo ver a posição dela, se eu quero que ela fique atrás do elemento ou não. Consigo ver as camadas desse projeto. Então, tudo a gente consegue visualizar. A transparência da cor, ó, também consigo visualizar. Bloquear, para ninguém conseguir mexer nela, também consigo. Para tirar o bloqueio, é só clicar aqui de volta no cadeadinho. Copiar essa transformação dela, por exemplo, e colocar para ali. Também consigo fazer isso. Ctrl Z, volta. Então, tudo isso a gente tem. A gente também consegue voltar por aqui, ó. Ctrl Z, tá? Ctrl Shift Z também. Então, a gente consegue visualizar. Quando a gente clica aqui nessa visualização de grade, a gente consegue visualizar todas as nossas artes, assim, uma do ladinho da outra. E aqui a gente consegue visualizar o nosso projeto grande, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui. E você lembra que a gente pegou e falou ali do fundo amarelo com a letra branca? Então, vamos pegar aqui um elemento. Ó, vou pegar um elemento de forma simples mesmo, só para você visualizar. Faz de conta que esse aqui é uma arte e você está pegando e está escrevendo aqui com a cor amarela, tá? Ó, amarelo, tá? Pode ver que deu leitura, tá? Agora, se eu pegar e colocar branco, pode ver que fica muito complicado para a pessoa ler. Força muito a visão, né? Ó, não fica bom. Então, você tem que tomar cuidado quando você estiver fazendo isso. Lembra que eu te falei também das margens? No próprio Canva aqui, ó, se você pegar uma arte, segurar aqui, ó, você consegue ver que a gente tem aqui o centro, né, na vertical, centro na horizontal, que é o centro da página. Se eu vir para cá, ó, pode ver que vai aparecer as margens. Então, o ideal é não vir para cá, é sempre ficar dentro deste quadradinho aqui. Então, para você não ter que ficar vindo toda hora aqui, o que você pode fazer? Pega uma régua e bota aqui, ó, tá vendo? Que aqui você consegue ver que essa é a sua margem de recuo. Então, o seu conteúdo não pode ficar passando daqui, tá? Outra coisa que você pode fazer é pegar e colocar uma margem no centro. Você também pode fazer isso. Ou deixa assim mesmo que você consegue ver. Para você não precisar ficar mexendo isso aqui, o que você faz? Vem aqui em arquivo, vem em configurações e vem em bloquear guias, que a gente não mexe mais nessa guia, ó. Tá vendo? Você consegue ter essa margem de recuo. Outra coisa, digamos que a gente esteja criando um conteúdo, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um monte de conteúdo e vou colocar aqui um monte de conteúdo. Tá vendo que tá tudo embaralhado? Vou deletar esse aqui. Se eu tivesse assim, o que eu poderia fazer? Eu poderia dar uma ajustadinha, deixar mais centralizadinho, uma aumentadinha aqui também, para ficar um pouco mais harmônico, né, este conteúdo. Então, estaria tudo o quê? Centralizado. Ó, tá? Ou agora, digamos que esse texto aqui ele vai ficar mais aqui na esquerda. Ó, então eu vou justificar ele aqui mais para a esquerda. E esse aqui mais centralizado. Talvez não ficaria tão boa a leitura. O que eu poderia fazer? Né? Eu poderia pegar e colocar mais para cá, ó. Daí eles ficam todos alinhados à esquerda. Isso ajuda na leitura também. E que eu poderia colocar uma foto, um elemento qualquer. Então, este contraste entre o tamanho de fonte é ideal. Agora, referente ao tamanho, aqui você está vendo que eu estou usando 40 e aqui eu estou usando uns 30. Então, isso é um tamanho bom de leitura. Se eu estivesse usando, por exemplo, uma arte, assim ia ficar muito pequenininho, ó. Muito pequenininho mesmo. Agora, tu imagina isso aqui no telefone, né? Não tem nem como ler. Então, você tem que imaginar este conteúdo. Então, aqui, o ideal é a partir aí de uns 18, de uns 20 já tá ok, ó. De uns 20, ok, tá? Para cabeçalho. E aqui para fonte do título, se você usar isso aqui muito grande, não vai ficar muito legal. Olha o tamanho do título. Então, olha aqui, tá usando 100. Eu acho que se você usar até uns 70, ok, tá? Uns 70 e tentar ajustar aqui o recuo dela para não usar toda a tela, tá? Então, tudo isso você pode cuidar na hora que você está fazendo uma postagem. Agora, digamos que eu venho aqui e pego um modelo, tá? Vamos pegar um modelo referente a imóveis. Vamos pegar aqui uma arte dela. Olha como que a pessoa que fez o design, tá? Ela pegou e colocou aqui uns 90, tá ok? Por quê? Porque elas são duas letras. Aqui, ó, 36, aqui 36 e aqui 25. E tá dando uma boa leitura nesse post, né? Outra coisa que a gente tem aqui é essa aqui, ó. Deixa eu duplicar aqui, pegar outra.
tá usando uns 65. Ó, apareceu o post da outra moça de novo, ó. Tá usando uns 49, tá dando uma boa leitura. Então, se você manter essa média de tamanho para título, acima assim dos 40, você vê que aquele 90 ela tava ok, mas você pode deixar também, ó. Depende, esse é só um detalhe, tá? Se ela estivesse usando, por exemplo, aqui uns 80, também daria, ó. Também ia dar leitura. Então, tudo depende do tamanho que você esteja criando. Aqui ela passou da nossa margem de recuo, mas você também poderia estar utilizando para ficar mais aqui, ó. Tá vendo? Para as informações ficarem dentro do quadradinho. Tá vendo? Aqui ela já usou as margens certinhas. Aqui ficou informações pequenininhas. Tanto que no feed não vai aparecer isso aqui, tá? O feed ele é quadrado. Então, se a gente quiser saber certinho o que vai ficar no feed, é só você fazer assim, ó. O feed ele é 1080 por 1080, correto? Então, a gente vem aqui e faz o 1080. Ó. 81, 80. Então, esse aqui é o tamanho do feed. Então, todas as informações que você quer que apareça no feed, na grade do perfil, vai ficar aqui. Então, você pode pegar e colocar uma régua aqui, ó. Aqui e uma régua aqui. Que é isso que vai ficar aparecendo lá dentro do teu feed. Tá? Então, o post, quando a pessoa estiver vendo todo o conteúdo, vai ver tudo. Se ela clicar, vai ver tudo. Mas quando estiver lá dentro do quadradinho, vai ficar somente o que estiver aqui dentro. Agora, falando referente aos stories, se você estiver criando, por exemplo, um story, a gente vem aqui, cria um tamanho de um story, que ele é 1080 a largura, só que a altura dele é 1920. Isso aqui é um post para story, tá? O story, quando você vai pegar e vai assistir, quando a gente vai pegar e vai assistir um story, você pode ver que tem todas as informações aqui. Então, você pode usar como base o story e fazer assim, ó. Você pega ele, daí você vem aqui e você pega e cola essa arte aqui. Colando essa arte aqui, o que você faz? Você faz um ajuste. E daí você vê, ó, que eu não posso criar muitas informações ali e também não posso criar muitas informações até aqui. Por quê? Porque aparece as tuas informações aqui e aparece as tuas informações aqui. Então, todo o conteúdo de stories que você vai criar, você vai deixar uns 244 de margem em cima e aqui um 1676 embaixo. Então, o teu conteúdo principal vai ser aqui dentro, tá? Então, você pode ver que tem vários modelos de stories aqui dentro do próprio Canva. Então, você vai deixar o texto um pouco mais para baixo e o botão, ó, pode ver que o botão está acima da margem, isso mesmo. Por quê? Porque a pessoa tem que conseguir clicar aqui nesse botão. Se deixar esse botão aqui embaixo, vai ficar em cima daquele conteúdo e não vai dar para clicar. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Mas tudo isso você vai aprendendo na prática. Se você pegar e cuidar o tamanho da tua fonte, cuidar aqui as margens, cuidar a cor, tu vai ver que vai mudar muito assim a tua criação de conteúdo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai criar um design de modelo apresentação, tá? No caso, eu já criei nessa aula aqui para mostrar para você e a gente vai vir aqui, ó. Então, eu criei um modelo de apresentação que seria ali a nossa... que seria aqui para mudar o nosso perfil antes de sair postando. Tá? Então, essas aqui são as cores da marca. Lembra que eu peguei e coloquei aqui referente à identidade visual? Então, essas aqui são as cores da marca, tá? Essa cor não estava. O que eu fiz? Eu acrescentei essa cor aqui, porque essas cores estavam muito claras e eu tenho preto, mas eu prefiro essa cor aqui. Então, eu coloquei aqui para você dar uma olhada, tá? Além das cores que a gente precisa manter em todas as postagens, é a nossa fonte. Então, a fonte que eu escolhi foi essa daqui, ó. Então, eu consigo usar essa daqui assim, normal, sem estar no negrito, e também consigo usar essa aqui no negrito para título. Pode ver que tá um tamanho 120 aqui na apresentação, tamanho 33. E daí, para o corpo do texto, eu peguei e usei essa outro modelo de fonte. Então, seria essas fontes aqui que eu irei utilizar. Tá? Agora, o que eu fiz? Eu peguei e criei uns elementos também mais arredondados, e esse daqui, para quando tiver que colocar algum conteúdo na lateral. Então, esses são os elementos da marca na hora que eu vou fazer a criação ali de conteúdo para o feed, para os stories. Tá? E daí, o que eu fiz? Eu fui lá no meu perfil e eu tirei print do meu perfil.
Dei print dessa parte de cima do meu perfil e também tirei print dessa parte aqui de baixo do meu perfil. Pode ver que tem 3, 6, 9, 12 conteúdos e aqui tá meu perfil. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar print do perfil e a gente vai modificar ele. O que eu fiz, tá? Eu separei essas duas partes e coloquei aqui embaixo, ó. É o mesmo perfil, só que o que eu fiz? Eu modifiquei, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui uma bolinha, para pegar essa bolinha a gente vem aqui em elementos, roda, 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 e pega essa bolinha aqui e coloca ali. Então, eu coloquei essa bolinha aqui e coloquei bolinhas aqui nos destaques. E eu peguei e coloquei um quadrado aqui, ó, tá vendo? Pra ficar cortadinho, por quê? Porque tá cortadinho também, eu tirei print, tá? Outra coisa, aqui tem o endereço, né? O que eu fiz, ó? Também coloquei, ó, coloquei um quadradinho branco e também peguei e coloquei um texto ali com a mesma cor, ó, mesma corzinha. Tá? Mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um quadradinho por cima. E aqui eu coloquei uma fonte e aqui eu coloquei outra fonte, outro texto no caso, né? E agora o que a gente vai fazer? Lembra como é que era o nosso texto? Aqui a nossa bio é o nosso textinho, a gente vai pegar e vai colocar lá, e depois a gente vai ajustar, tá? Esse aqui é o nosso bio, e daí a gente tinha também aqui o nosso arroba e o nosso título, que era o quê? Cheles_interiores. A gente vai pegar e vai colocar aqui em cima, ó. Faltou colocar em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. A gente vai posicionar aqui em cima, ó. Vamos posicionar aqui em cima e vamos pegar esse aqui. Eu tô segurando o Alt e tô indo ali pra cima, tá? Tá vendo que tá pra baixo? O que eu vou fazer, ó? Vou segurar aqui camada, trazer para frente, que vai ficar em cima, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar esse texto certinho aqui pra gente saber onde é que era o texto, tá? E agora a gente vai botar esse aqui. E o nosso texto, aquele lá, era cheles_barros.interiores. A gente pega e vai alinhar aqui, só pra gente saber, ó. Cheles_barros.interiores, ali é o nosso arroba e o nosso nome ficou assim. No caso aqui é design de interiores, né? Aqui, ó. Assim. Então, esse aqui é o nosso nome. Agora, vamos arrumar aqui, ó. Linha 1, não precisa ter essa informação. Então, eu posso apagar aqui. Transformando espaços em ambientes minimalistas funcionais. Isso aqui a gente pode apagar. Esse aqui vai para baixo. Ó, então, a gente pode puxar aqui. E depois, a gente tem aqui a opção linha 3. A gente apaga. E aqui, referente a link, a gente apaga. Então, a gente tem aqui mais uma informação que daria para nós pegar e apagar, ó. Seria a parte aqui da tradução, ó, que depois não vai ficar tapando lá. Ó. A gente apaga aqui, ó. Tá vendo? Daí a gente pega esse texto, puxa ele para cá. Aqui a gente apaga esse aspas. E aqui a gente sobe. Tá muito grande esse texto aqui. Eu peguei e vou dar uma diminuidinha nele. E aqui é a CTA. Isso, vai ficar mais ou menos assim lá no perfil. E aqui vai ficar aquele emoji de clicando para baixo. Agora aqui o site, vou botar ponto, né, cheles_barros.com/interiores. Poderia ser esse site aqui. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aquela foto de perfil, lembra da nossa foto de perfil? Então, a gente vai pegar essa foto de perfil. A gente tinha deixado ela bem ajustadinha para aparecer bem o rosto, conforme o que a gente viu na aula lá sobre os princípios de uma boa foto de perfil bem profissional. Então, tá vendo que tem as gradezinhas aqui, ó? Eu vou pegar e vou alinhar aqui a minha foto com essas gradezinhas. Tá vendo? Ó, dá mais um pouco. Aqui. Pronto. Daí ficou a minha foto de perfil, já temos aqui. E agora a gente vai ajustar nessa aula a bio. Lembra? Então, referente a bio, o que a gente ia colocar? A gente vai colocar as cores da marca aqui. Quais são as cores da marca? Vamos pegar aqui as cores da marca. Essas são as cores da marca. A gente vem pra cá. Pode ver que o meu perfil tem bastante o marrom ali, né? E o clarinho.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar todas as bolinhas, por exemplo, de uma cor. Ó, vamos pegar, por exemplo, essa cor aqui. Acho que o cinza ia ficar bem bacana. E o marrom, por exemplo, também ia ficar bem bacaninha. Se a gente deixar nessas cores aqui. Por quê? Eu vou deixar uma cor diferente, porque eu quero dar destaque a um item, já que a gente viu isso naquela aula. Correto? Ó, já tá dando cara nesse perfil. Se eu tô deixando bolinha sem nada aqui, então o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar e colocar um texto aqui, ó. Segurei ali e puxei com o Alt, tá? Então, vou botar aqui, ó, sobre mim. Seria a legenda desse destaque. Sobre mim. A gente vai deixar o quê? Centralizadinho assim, ó. Agora, segurei o Alt, puxei e tô centralizando aqui. Serviços, né? Que eu quero dar destaque no que? Os serviços, fechar negócio. Serviços, segurei o Alt, vou botar mais um aqui, mais um aqui e mais um textinho aqui. Daí aqui a gente bota aqui camada, trazer para frente. Então, serviço, depois a gente tem clientes, tá aqui alguns projetos, e aqui a gente pode botar feedbacks. Ó, então ficou aí o perfil. Então, quando eu for fazer o meu perfil, o que eu vou fazer? Eu vou criar destaques nessas cores. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir e criar uma página toda nessa cor. Por exemplo, eu venho aqui, crio uma página toda dessa cor, um story toda dessa cor, salvo e eu pego e coloco como capa, ou na cor marrom. E eu vou lá e coloco como capa. E daí, o textinho é só copiar e colar e colocar lá. Mas eu já consigo ver o quê? Ver como é que vai ficar esse perfil. Então, eu consigo visualizar, tá? Antes de pegar e sair postando. Então, fica muito melhor para você entender. Ah, Xeres, daria para colocar alguma coisinha aqui. Então, o que você podia fazer? Posso pegar e colocar um tracinho, ou posso pegar e colocar, por exemplo, Alt 0149. Vira essa bolinha aqui, ó. Adorei descobrir essa função, gente. Alt 0149. Porque eu... Opa! Alt 0149. E daí fica essa bolinha. Eu adoro essa bolinha aqui. Alt 0149. Daí fica a bolinha. Tá vendo? Fica bem bacana, né? Então já dá um destaque. Aqui eu poderia colocar o que? Um emoji. Então eu venho aqui e boto emoji, mão para baixo. Ó, vai vir um emojizinho aqui só para vocês entenderem o que eu tô falando. Por quê? Porque eu quero que a pessoa venha e tenha uma sensação de CTA para clicar no link. Então eu venho aqui e boto um emojizinho, clique para baixo aqui. Tá mostrando que tá ali embaixo. Ok, esse aqui vai ser o feed quando eu pegar o meu perfil. Essa vai ser a primeira impressão que a pessoa vai ter ao entrar no meu perfil. Então você já consegue visualizar como que tá ficando este perfil. Agora, falando referente aos conteúdos. Como que eu fiz isso daqui? Eu peguei, coloquei o mesmo print daqui aqui, só que o que eu fiz, ó? Eu coloquei os quadradinhos aqui. Tá vendo? Eu coloquei o quadradinho com uma borda de 1 centímetro aqui, ó. 3 centímetros tá minha borda, tá vendo? Que aí fica esse espacinho branco, ó, entre os posts. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo saber, antes de postar, como que vai ficar esse perfil. Digamos que não tenha nada, perfil do zero. O que vai ser o primeiro post? O primeiro post vai ficar aqui, que no caso vai ser o primeiro que você vai fazer, que automaticamente ele vai rodando, vai ficando pra cá. Então, o primeiro post é aquela arte que nós vamos criar. Depois vai ser o carrossel. Depois vai ser o vídeo, que a gente vai pegar e vai colocar aqui, e depois você vai colocando consequentemente aqui. Se você está começando aqui para manter organizado, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pensar assim, aqui nesse primeiro, eu gosto de colocar uma arte, daí aqui a gente pega e coloca uma foto. Deixa eu ver aqui, vou botar essa foto aqui mesmo. Então, a gente pega e coloca aqui uma foto, tá? Daí você pode pensar já, antes de postar, o alinhamento dessa foto. Tá cortando o meu pé aqui, então eu posso puxar um pouco mais aqui a minha foto ou deixar mais ambiente. Então, você pensa como que você quer fazer. Então, você consegue organizar antes de pegar e sair postando aqui este perfil, ó. Tá? Agora, se eu fizer um post assim, um post assim, um post assim, um post assim, um post assim. Tô postando tudo aleatoriamente no meu perfil. Vai ficando o quê? Vai ficando um carnaval, não vai combinando nada com nada. O que que tem a ver? Esse azul, esse rosa e esse preto aqui. O preto é para mim usar ele como um auxílio na minha fonte. Então é para mim usar o preto no meu perfil. Pode ver que não tem nada a ver usar isso aqui, entendeu? Não adianta eu pegar e ficar colocando tudo aleatoriamente. Então, se eu tiver uma
um cuidado na hora de pegar e fazer postagens, então vai ser diferente. Digamos que você não vai utilizar foto. Então, o que você poderia fazer? Que poderia ser um marrom, tá? E que poderia ser um claro. Então, você podia fazer um post claro, um post escuro. Um post claro e aqui um post escuro. Daqui um post claro e aqui um post escuro. Eu adoro utilizar essas formas aqui. Por quê? Porque daí cria uma sensação que o teu feed é aquele feed xadrez, sabe? Eu simplesmente adoro utilizar o feed xadrez porque ele te ajuda a você pegar e ir postando. Por quê? Porque você pensa assim, post foto, post foto, post foto, post foto, post foto. Ou post fundo claro da minha marca, da minha institucional, post fundo escuro, post claro, post escuro, post claro, post escuro. E assim vai indo, vai criando uma consistência. Ou art reels, art reels. O art reels, porque o reels só usa a capa que tu criou lá, entendeu? E tu vai conseguindo manter essa hierarquia. Tem várias pessoas que utilizam a estratégia de post em xadrez para postar, porque daí você consegue saber, hoje eu postei um post, amanhã com capa, né, de post, e amanhã eu pego e posto uma foto ou um Reels que vai alinhar no perfil. Então você pode seguir essa estratégia de postagem aí no teu perfil. Então você vai organizar e te postar, você vai organizar aqui antes de postar, e tá vendo quando a pessoa entrar, ela vai ver o quê? Uma foto meio nude, vai ver que tem um fundo meio claro, ok, alinhando com os destaques, tá alinhando com o feed, então tá tudo alinhadinho. Tudo alinhadinho com o perfil. Então é isso que eu queria te mostrar. Alinhe o teu perfil antes de postar. Alinhe essas postagens antes de postar. Agora a gente vai criar na próxima aula os conteúdos. A gente vai criar agora o nosso post arte única para colocar aqui, que é o quê? Aquele post de apresentação que a gente pegou e colocou aqui, ó. Ó, que já tá aqui na parte para criar. Então a gente vai pegar e vai criar esse post falando, né? Prazer, sou eu que irei fazer os seus projetos. Então a gente tem que criar esse post pra gente pegar e colocar aqui, que tu vai vendo que vai criando vida no feed antes de sair postando. Então, essa foi mais uma aula falando para você pegar e alinhar o seu perfil. Então, seguindo esses princípios básicos, eu te falei, o teu perfil vai ter uma aparência muito mais profissional e organizada. E lembre-se de não deixar o teu feed bagunçado, tá? Se tu usar todas as ferramentas e técnicas que eu te falei, tu vai ver que tu vai criar um perfil muito mais profissional, tá? Então, a gente pegou e falou aqui, ó, sobre, né, a escolha das cores, o uso do contraste entre o fundo e a cor, né? Tirei o exemplo do amarelo com o branco, também tem o que? O vermelho com o verde. Então você vai cuidando, né? As cores. Se eu tinha falado para vocês, imagine se eu estivesse usando rosa em cima do preto, também não dava tanta elegância, por isso que eu modifiquei esses meus princípios de design. Então, margem, respiro, você ter ali aquela grade, aquela linhazinha cuidando, para você ter também cuidado nos seus stories, nos seus reels, para não postar muito embaixo, não postar muito em cima, manter mais centralizado. Também referente ao tamanho dessas fontes, não adianta deixar essa fonte muito grande e também não adianta pegar e deixar ela muito pequenininha, que não vai dar leitura. E também você ter uma coerência nas postagens, seguir o mesmo padrão de postagem, as mesmas cores, hierarquia visual. Se você vai pegar e postar um título, a legenda. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, quando a gente está pegando, tá criando um post aqui dentro, a gente estava criando aqui, ó, um post, tá? Quando você vai ler, o que está te chamando mais atenção? Está te chamando o título para depois te chamar a atenção aqui o conteúdo. Ó. Podia estar muito pequenininho aqui esse título, esse conteúdo. Então, o que está te chamando mais atenção? O título, tá? Eu quero pegar um post aqui e quero te mostrar uma coisa. Vamos pegar um post aqui. Vamos ver um post aqui, só para mim te mostrar uma coisa. Vou pegar esse aqui, tá? Um post bem simples assim, que não tem muita informação. Apesar que ele tem aqui uns detalhes em bolinhas e tudo mais. Tá harmônico isso aqui, ele tá dentro da nossa margem, ok? Agora imagine, só imagine se o conteúdo fosse assim, ó. Muitas pessoas escrevem as coisas assim, ó, tá? As pessoas às vezes ó. Nunca mais faça isso no seu dia, tá? Isso que também fazem muito, muito, muito. A pessoa tá voando, o texto tá fora das margens, esse aqui não tá alinhado, seria alinhado aqui.
já não iria passar a mesma sensação do que aquele outro post, porque tá todo desorganizado, né? A mesma coisa aqui, ó, tá? Mesma coisa se tivesse assim, ó, muito pequenininho, se tivesse um pouco fora, já não iria passar tanta credibilidade assim, né? Se tivesse um erro ortográfico, outra coisa muito importante que tem que tomar cuidado. Então você tem que cuidar muito, muito, muito. Agora, digamos que eu estivesse usando aqui uma cor que não tem nada a ver com a cor da marca dela, já não ia também passar. Então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é o que mais tem, gente. É pegar e colocar textos muito grandes, colocar também aqui fora, que não está centralizado, tá? Assim até tudo bem, mas olha só essa imagem, essa pessoa tá voando, é só ter dado uma esticadinha aqui, ó, pode ver, cortou os braços agora, é só ter dado uma puxada, agora cortou a cabeça. Então você tem que tomar cuidado nesses seus posts, ó, tá vendo? Por quê? Porque senão vai ficar passando que tu é muito amador. Então você poderia ter dado uma ajustada aqui, ó. Deixa eu ver algum outro, assim, que eu vejo muito, muito. Aqui, ó. Tem gente que coloca uma imagem e aqui, ó, fica muito ruim de ler, ó. Tá vendo? Tem imagens, às vezes, que ficam assim, ó, muito clarinha e não tem como ver. Muitas pessoas fazem isso. Às vezes não dá leitura entre o fundo e a imagem. O fundo e a fonte, no caso, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó. Aqui foi um post que foi feito pelo próprio Canva. Mas essa fonte aqui tá muito, muito trabalhada. Se estivesse usando uma outra fonte, ia dar mais leitura. Não ia dar mais leitura? Ia, né? Se tivesse colocado aqui, por exemplo, um elemento assim, ó. A gente pega um elemento, tá? Por exemplo, dessa cor aqui. A gente vem e baixa aqui a transparência, tá? E só coloca pra trás. Vou botar um preto aqui, ó. Só coloca pra trás. Não vai dar mais leitura? Olha a diferença ali no 8 e no H. Tá vendo que tá dando mais leitura? Então só coloca um sombreado atrás, ó. Que vai dar mais leitura do que você simplesmente pegar e colocar só a imagem. Olha a diferença. Pouca coisa de mexer na transparência, ó. Assim fica muito preto, assim fica muito claro, então tu pode deixar mais ou menos, ó. Tá vendo? Já vai dar outra cara pra postagem, mesmo que tá usando uma fonte verde e ali atrás é verde. Então, você tem que tomar alguns cuidados, sim, antes de fazer as postagens, tá? Então, essa foi mais uma aula que você deve estar olhando até o final. Se você está olhando até o final, comenta que eu vi até o final. Eu vi referente ao post verde, que já vou saber que você teve aqui até o final, tá? Então, agora a gente vai para a próxima aula, que a gente vai começar a criar os nossos posts.